Olá pessoal, hoje vamos apresentar o seminário sobre energia nuclear. Mas primeiramente espero que vocês estejam bem e nos acompanhem nesse trabalho. Sou aluno da Universidade Federal Rural do Semiárido, mais conhecido como FESA. Sou do curso de CIT, Ciência e Tecnologia. E o seminário é da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade. Os membros do grupo são Júlio, Marcos e Melquias. Bom, basicamente nesse seminário vamos ver como funciona a energia nuclear, né? Como é esse processo de transformação de energia nuclear para energia elétrica. Vamos entender, vamos ver as principais consequências, né, desse uso de energia nuclear, se realmente vale a pena, se não vale. Bom, de início, vamos ver o que é, vamos entender o que é a energia nuclear. Energia nuclear, né, que é conhecido como energia atômica. É uma energia que é produzida em usinas termonucleares. A energia nuclear ela é liberada em uma reação nuclear, ou seja, é um processo de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos são dois ou mais átomos que têm um mesmo número atômico e a mesma posição na tabela periódica. Bom, alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elemento por meio de uma reação nuclear. Reação que eu vou explicar mais à frente, né? Que é a reação que produz uma grande temperatura, uma grande quantidade de energia, que é o processo de fissão e fusão nuclear. A tecnologia nuclear tem como a principal finalidade gerar energia elétrica, né? Essa é a principal finalidade. Mas o ser humano ele utiliza de outras formas, né? Vamos ver mais à frente, como produção de armas e etc. Segundo tópico do seminário, vamos falar sobre fissão e fusão nuclear. Bom, a fissão nuclear é um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis. Estes núcleos instáveis desintegram-se em núcleos menores, produzindo uma reação em cadeia que libera muita energia. Durante esse processo de fissão nuclear, esse processo de fissão nuclear, ela pode ser usada na produção de energia nas usinas nucleares. Essa energia que é produzida nesse processo, uma grande parte dela, ela é usada para aquecer a água, onde essa água, aquecida por esse processo, ela evapora. Assim, esse vapor da água, em confinamento, ela move grandes geradores, que operam segundo o princípio de indução eletromagnética. Isto é, no interior desses geradores é possível encontrar enormes magnetos giratórios, colocados no interior de bobinas condutoras. Esses geradores são capazes de gerar abundante quantidade de energia elétrica. Uma outra situação onde é encontrada esse processo de fissão nuclear são em bombas nucleares. Um caso muito conhecido, né? São as ogivas nucleares lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que foram lançadas no final da Segunda Guerra Mundial. Já o processo de fusão nuclear é a união de pequenos núcleos atômicos, que formarão um núcleo maior e mais estável. Esta reação
ela é a fonte de energia e vida das estrelas. Um exemplo disso é o Sol. Em seu núcleo ocorrem reações de fusão de hidrogênio, originando núcleos de hélio. Temos aí no slide uma representação, né, da estrela, da nossa estrela, o Sol. Bem curioso, né? E muito impressionante. A quantidade de energia liberada nessa reação é milhões de vezes maior que a energia de uma reação química comum. E é 2 milhões de vezes maior que a energia liberada pela fissão nuclear. Um caso que aconteceu em 1952 mostrou ao mundo o poder dessa reação nuclear. Foi quando os Estados Unidos lançou em uma ilha no Pacífico a primeira bomba de hidrogênio, chamada de Mike. Ela teve potência 1000 vezes maior que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A ilha que essa bomba foi lançada foi literalmente vaporizada. A fusão nuclear ela não ocorre naturalmente aqui na Terra. Para chocar dois elementos iguais e originar fusão, é necessária uma enorme quantidade de energia. Uma energia que vença a força de repulsão eletrostática entre dois elementos. Essa força de repulsão recebe o nome de barreira de Coulomb ou barreira colombiana. Em muitas estrelas no universo, como o Sol, esse processo ocorre naturalmente, como eu falei lá em cima, né? A luz e o calor proveniente da estrela resulta na fusão de átomos de hidrogênio, o que produz o átomo de hélio e energia. Luz mais calor. Olá pessoal, meu nome é Júlio e vou apresentar as vantagens e desvantagens da energia nuclear. O uso da energia nuclear é um assunto bastante polêmico e que causa debates e divisões. Há quem defendem o uso desse tipo de energia, pois ela apresenta certas vantagens como ser uma energia limpa, pois ela não libera gases poluentes como o CO2 e o CH4, que são responsáveis pelo efeito estufa. Outra vantagem é o uso de pequenas áreas para a construção de suas usinas, evitando os grandes desmatamentos, ao contrário das hidrelétricas, que desmatam grandes territórios e inundam propriedades e pequenas cidades. O seu potencial energético. A geração de energia é muito alta. Seu aproveitamento é muito rentável. Com apenas 2 partículas de urânio, é capaz de suprir por um mês o abastecimento elétrico de uma residência de médio porte. Outra vantagem é que ela é independente dos fatores climáticos. Não importa se está em período chuvoso ou seco, pois a geração dessa energia é realizada por reação radioativa. Suas desvantagens. As desvantagens são a grande produção de lixo nuclear, que é bastante radioativo e que precisa ser isolado de forma segura do contato com o meio ambiente. Risco de acidentes. Mesmo que a probabilidade de um acidente nuclear seja bastante pequena, ela existe. E se vier a acontecer, tomam proporções gravíssimas, como por exemplo o acidente na usina de Chernobyl. Outra desvantagem é que é uma energia cara, onde o custo dos equipamentos e da estrutura das usinas é alta. Viabilidade da indústria nuclear. Além de cara e pouco competitiva, a instalação de infraestrutura
é muito demorada. Segundo o relatório Aspectos Econômicos da Energia Nuclear, realizada por especialistas independentes e encomendada pelo Greenpeace Internacional, concluiu que a construção de uma usina nuclear pode ultrapassar em 300% do seu orçamento inicial e, em média, levar 4 anos a mais para ser construída do que o planejado. Olá pessoal, meu nome é Melquias e como um professor meu diria, então vamos lá. Acidentes nucleares. A imagem superior mostra como ficou a usina de Chernobyl após o acidente. E esse acidente ocorreu devido a um superaquecimento de um dos reatores que acabou explodindo e arrancando o teto da usina. E esse superaquecimento se deu devido a falhas técnicas dos engenheiros da usina. A explosão causou um incêndio que durou alguns dias e contaminou a região toda, em si, e contaminou milhares de pessoas. Imediatamente, 28 pessoas morreram na explosão. E os bombeiros que vieram para apagar o fogo ficaram expostos à radiação e muitos não resistiram. E esse incêndio acabou derretendo o núcleo do reator, formando uma lava extremamente radioativa que ficou lá no interior da usina. Essa lava é conhecida popularmente como pé de elefante. É um lixo radioativo que até hoje não encontraram uma forma de reutilizar esse lixo nuclear radioativo. Eles simplesmente enterram e esperam passar muitos anos, mais ou menos mais de 600 anos, até que perda toda a radiação. E é isso que eu tenho a falar sobre o usina de Chernobyl. E esse embaixo mostra um homem possivelmente coletando lixos contaminados pela radiação que aconteceu devido a um desentendimento de 2 coletores de materiais reciclados que acabaram indo para um hospital abandonado e acharam um recipiente metálico que servia para fazer radioterapias. Eles achavam que esse recipiente poderia ser vendido a um ferro velho e descolaram uma graninha, só que quando eles venderam para o ferro velho, o dono do ferro velho mandou abrir e dentro desse recipiente tinha um pozinho branco que durante a noite brilhava com a coloração azul. Esse pó é chamado de cloreto de césio 137 e é extremamente radioativo. E o dono do ferro velho acabou mostrando essa lindeza do pó que brilhava de noite aos familiares e a toda a vizinhança. E o povo começou a sentir náuseas e vômitos e começaram a procurar o hospital. E até que os médicos pensavam que era uma doença desconhecida, contagiosa, mas ninguém sabia o que era. Até que a mulher do dono do ferro velho percebeu que essas doenças só vieram depois que o homem lá, que o dono do ferro velho, comprou esse recipiente metálico. Ela pegou esse recipiente e foi mostrar a um especialista. Acho que era um médico. E esse médico mandou chamar um físico para medir o nível de radiação desse recipiente. E era altíssimo. E acabaram descobrindo o que era que estava acontecendo. E foi muita gente contaminada, muitas pessoas morreram. A mulher, só na hora que ela foi deixar o recipiente para o homem ver, ela foi de ônibus e acabou contaminando todo mundo que estava no ônibus. E começaram a sentir essas doenças, esses vômitos. E acabaram nisso aí. E foi acionada a polícia, os bombeiros para coletar o material
os itens das pessoas que estavam contaminadas pela radiação e foram colocando aí, tipo aí como esse homem tá botando dentro de um baldinho. Eles colocam aí e enterram e deixa passar aquele tempo que eu falei, acho que 600 anos por aí, ou mais, para perder a radiação e não contaminar novamente as pessoas, né? Vamos passar aqui. O acidente nuclear em Fukushima, no Japão, que foi o acidente mais recente, em 2011 ele aconteceu, e ele aconteceu devido a um forte terremoto, pois o Japão fica em cima de muitas divisas de placas tectônicas e acaba ocorrendo muito terremoto por lá. E com esse terremoto causou um tsunami muito forte e acabou alagando a usina. Essa usina funcionava com energia elétrica. A energia acabou sendo cortada. Na verdade, essa energia servia para o resfriamento dos reatores. Aí a energia foi cortada devido ao tsunami, ao alagamento. E 3 dos 6 reatores acabaram explodindo e contaminando o ar, liberando materiais radioativos. E muitas pessoas ficaram expostas. E foi o mais recente dos acidentes. E aqui embaixo eu destaquei alguns acidentes que também aconteceram. Quem tiver interesse. Vamos passar aqui. Energia nuclear no Brasil. Recentemente, o governo brasileiro anunciou que ia construir uma nova usina. Só estão procurando um local adequado. Ela não vai essa Angra 3. É uma nova usina, fora essas 3 aí. A princípio, o programa nuclear brasileiro teve origem em 1975, quando o Brasil assinou um acordo com a Alemanha para a construção de 8 reatores nucleares. E esses planos de 8 reatores acabaram se tornando só em 3. Foram reduzidos para 3 usinas. E todas 3 localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Que foi Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Angra 1 entrou em operação em 1985 e Angra 2 entrou em operação em 2001. E Angra 3 até hoje não entrou em operação, não foi concluído. As 2 usinas, que é Angra 1 e Angra 2, elas são gerenciadas pela Eletrobras e geram 2 gigawatts de potência, equivalente a mais ou menos 1% da geração nacional de energia. Mais ou menos 1% de toda a energia consumida do país vem desses 2 reatores. E, de acordo com o Plano Nacional de Energia, em 2050, daqui a 3 décadas, o Brasil espera ter uma capacidade instalada de energia nuclear. Esperam gerar mais ou menos entre 8 e 10 gigawatts. E esse volume inclui a usina de Angra 3, que está prevista para ser reconstruída em 2026, e essa nova usina aí que eles anunciaram, que estão só procurando o canto. E vamos passar aqui. Energia nuclear no mundo. Mais ou menos 10% da energia gerada no mundo vem de usinas nucleares, com destaque para os Estados Unidos, França e Japão. E a energia nuclear é a quinta fonte mais usada no mundo, ou seja, ela fica atrás somente da energia gerada através de carvão, de petróleo e derivados, de gás natural e de energia gerada de biomassa. Aí, em seguida vem a energia nuclear e depois da energia nuclear, ou seja, em sexto lugar, a hidráulica, a energia hidráulica. Vamos passar aqui para ver um gráfico. Como podem ver, os Estados Unidos têm 104 usinas, a França tem 58 e o Japão 54. E o Brasil tem 2, a Argentina 2, a África do Sul 2, o México 2
E vocês podem ter uma noção de quantas usinas nucleares existem no mundo, né? E é só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado e é isto.